Muito bem, nós estamos aqui para mais esse programa, nesse canal do YouTube, onde nós estamos estudando todo o Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação suprema de Jesus Cristo, apresenta a nova aliança que Cristo fez, o plano salvífico de Deus para vir salvar o homem caído, perdoar os seus pecados, revela a graça de Deus, graça salvadora para com todos os homens, e nós já fizemos um estudo em todos os evangelhos. Se você quer conhecer mais sobre a pessoa de Jesus, ouça o nosso estudo no Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Não é? As pessoas hoje se interessam em tantas coisas e não se interessam em saber mais o Evangelho. Eu acho que já conhece o Evangelho, mas nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Daí a importância de estudar, ler, aprender, meditar na Bíblia. Tudo isso é importante. Nós estamos agora explicando a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas é o 9º livro do Novo Testamento. A maioria, os 6 primeiros livros, já contém mais da metade do Novo Testamento. Nós temos Mateus, na ordem canônica, Marcos, Lucas, João, livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e a carta de Paulo aos Gálatas. Essa carta, Paulo apresenta a justificação pela fé em Cristo, independente das obras da lei. Não é? Paulo diz: se nós formos acrescentar qualquer outra coisa ao sacrifício de Cristo, Cristo morreu em vão, morreu de balde, como ele diz. Né? Nós podemos dividir a carta aos Gálatas, esses 6 capítulos, da seguinte forma: capítulo 1 e 2 é a parte pessoal, é o evangelho, a experiência de Paulo. Ele dá uma lista de tempo do que ele fez, não é? Desde a sua conversão, Damasco, foi para a Arábia, depois voltou, depois de 3 anos foi até Jerusalém, teve com Pedro, teve com Tiago, depois de 14 anos Barnabé o procurou, eles estiveram em Antioquia da Síria, depois subiram a Jerusalém. Ele leva Tito como exemplo, sendo grego, não foi obrigado a circuncidar-se. Agora, capítulo 3 e 4, a carta vai ficar mais teológica, né? Capítulo 3 e 4 mais teológica, 1 e 2 mais prática, e depois 5 e 6 a parte mais prática da epístola, não é? Vamos ver o corpo teológico dessa epístola agora no capítulo 3 e 4. Vamos ver como que a lei, Paulo vai dizer, é impotente para salvar o homem. Pela lei ninguém pode salvar, mas pela fé em Cristo o homem é justificado diante de Deus. Paulo começa chamando os Gálatas de insensatos, porque eles ouviram os judaizantes, eles começaram a querer se circuncidar, colocar as obras da lei em cima da sua salvação. Paulo vai dizer que eles são insensatos em fazer isso. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos, de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Paulo, quando chegou lá, pregou a Cristo crucificado, e ele disse: vocês creram no Cristo crucificado, independente da circuncisão, independente das obras da lei, porque agora vocês querem circuncidar? Ó insensatos, era insensatez o que os Gálatas estavam fazendo. Mas Paulo entendia que a culpa, apesar de os Gálatas ter feito, era daqueles que os perturbaram, não é? Ele pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Não foi, os Gálatas eram culpados de ter
se permitido se circuncidar, mas eles eram novos convertidos. Na verdade, foram judaizantes que foram lá causar estrago ou causar danos para o trabalho de Paulo, não é? Por isso Paulo pergunta: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus foi já representado como crucificado? Vocês creram no Cristo crucificado? Vocês creram na morte dele, né? Pergunta de Paulo. Só quisera saber isso de vós. Paulo diz: eu só quero saber quem é que fez esse estrago, quem é que vos fascinou. Paulo provavelmente não estava presente quando esses judaizantes chegaram e para prejudicar o seu trabalho. Aí Paulo pergunta a eles: recebeste o Espírito? Eles tinham recebido o Espírito de Deus, não é? Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alguém pergunta: mas como é que nós recebemos o Espírito? Você tem que crer, a pregação da fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que obtemos de Deus é pela fé, o perdão vem pela fé, a vida eterna vem pela fé, a nossa vida com Deus, a vida espiritual vem pela fé, a vitória sobre Satanás é pela fé. Quem crer, né, sinais e graus crerem, em meu nome expulsarão os demônios, é pela fé. A vitória sobre o mundo, o que vence o mundo é a nossa fé. Sem fé é impossível. A graça de Deus é derramada, mas nós precisamos, é por meio da fé que somos salvos, né? A graça está aí, Deus se mostra gracioso todos os dias, mas é preciso crer na graça de Deus. Paulo pergunta aos Gálatas: só quisera saber, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? De novo, Paulo vai dizer no verso 3, chamá-los de insensato. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, começaram pelo Espírito, acabeis agora pela carne. A circuncisão era obra da carne. Vocês começaram bem, começaram no Espírito, agora estão na carne. Isso acontece com muita gente que crê em Jesus, vem pela obra do Espírito, pela pregação e depois quer agradar a Deus na carne. Os que andam na carne não podem agradar a Deus. E quando a gente fala andar na carne, não estamos falando só do pecado, porque a pessoa pode ser que não está praticando nenhum pecado carnal, mas está vivendo uma vida carnal, está andando segundo a sua própria mente, segundo sua própria vontade, dirigido pelas suas vontades, às vezes até pelo ventre, não é? Só quer comer, pensa que a vida se resume no comer. Não pode andar guiado pela carne, guiado pelos desejos carnais. Nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus, a vida do Espírito. Não é? Alguns anos, segundo o seu entendimento, brigam com todo mundo, são carnais. Paulo escreveu aos Coríntios, porque eles tinham partido, uns diziam: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Ele falou: por acaso vocês não são carnais em fazer isso? Vocês não são meninos em Cristo, não é? Gente que cria problema por tudo, aceita Cristo, mas depois quer viver a vida cristã na carne. Não funciona. É preciso andar no Espírito, é preciso viver uma vida espiritual. Sois tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Porque eles estavam na carne? Porque se permitiram circuncidar. Tinham crido, tinham recebido o Espírito pela pregação da fé, tinham crido em Jesus e agora permitiram circuncidar. Será que em vão tenhais padecido tanto? Eles receberam, sofreram, padeceram por amor a Jesus. Paulo diz: foi tudo em vão? Será que isso também vos foi em vão? O padecer por Cristo, o sofrer? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, Jesus é quem dá o Espírito. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. Havia acontecido maravilhas. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a fé como é importante, a pregação, o crer, toda a pregação tem que nos levar a crer mais em Deus, a despertar nossa fé, a crer em Jesus Cristo. Esse é o objetivo da pregação, para que você receba o Espírito, para que você receba a presença
de Deus na sua vida. E aí agora Paulo vai mostrar a sua teologia. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão viveu 430 anos antes da lei. Abraão apenas creu em Deus. Abraão é chamado pai da fé. Não é o homem que deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi para uma terra que Deus iria mostrar. Abraão é o grande exemplo de fé na Bíblia que nós temos, chamado pai da fé. Esse homem que creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Até quando Deus pediu o seu filho, ele continuou crendo em Deus, e isso lhe foi posto como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Abraão, grande pai da fé, todos os que crê são filhos de Abraão. Lembra a pregação de João Batista, né? Não presumais por vós mesmos, dizendo, somos filhos de Abraão, porque eles descendiam de Abraão. Mas João disse, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Pedras aqui, queria talvez uma referência aos gentios que se tornariam filhos de Abraão pela fé. Os judeus eram filhos de Abraão por descendência, mas o verdadeiro filho de Abraão, de acordo com Paulo, são os filhos da fé. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha, são filhos de Abraão, são herdeiros da promessa, herdeiros da bênção, herdeiros de tudo que Deus prometeu a Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão, não é? Na Bíblia nós vamos encontrar vários tipos de filhos. Os filhos de Abraão, como encontramos aqui em Gálatas 3:7. Vamos também encontrar os filhos de Deus em João 1:12, não é? João 1:11 diz, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. De acordo com Paulo, em Gálatas 3:7, os da fé, os filhos da fé, também são filhos de Abraão. Em Romanos diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, fomos adotados na família de Deus, somos filhos de adoção. Em Hebreus 11:22 diz que os filhos de Israel, mas também a Bíblia fala dos filhos da desobediência, Efésios 2:2, também fala dos filhos da ira, Efésios 2:3, que nós não sejamos filhos da obediência, nem filhos da ira, mas possamos ser filhos da fé, filhos de Deus, filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Olha que coisa interessante, não é? A Escritura já previa que Deus ia justificar pela fé os gentios. Já previa isso. Paulo consegue ver isso nas Escrituras, né? Que elas já previam que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Paulo já tinha essa visão das Escrituras, que todas as nações seriam benditas em Abraão, né? Diz, abençoarei todas as famílias da terra. Já era uma previsão daquilo que ia acontecer. A Escritura já previa que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Paulo consegue ver nessa promessa que todas as famílias da terra, todas as nações seriam benditas no crente Abraão, como o evangelho que foi pregado a Abraão, o evangelho da fé. E Abraão creu em Deus, não é? De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Abraão creu em Deus. Paulo usa Abraão como filho da fé, como queria todas as famílias serem abençoadas. Portanto, o evangelho para Paulo já havia sido anunciado previamente.
Abraão, Deus já havia predito ou previsto na Escritura isso, que a justificação dos gentios aconteceria pela fé, e Paulo diz que esse era o evangelho que Deus anunciou a Abraão. Todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Uau! Olha o que Paulo está dizendo, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-los. Como ninguém conseguia cumprir a lei, como o homem que não errava num ponto, mas errava no outro, como o homem que não matava, não adulterava, mas cobiçava, ou como o homem que não matava, não adulterava, não furtava, mas desonrava pai e mãe, e basta cair num ponto da lei para ser culpado de todos. Paulo encara que os que estão debaixo da lei, na verdade, estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Por quê? Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Tinha que permanecer em todas. Não adianta cumprir 9 mandamentos e falhar num. Não adianta isso. O povo de Israel foi para o cativeiro por causa da idolatria. Mesmo que eles não furtavam, mesmo que eles não matavam, mesmo que não adulteravam, acabavam indo por causa da idolatria. Porque dizia a lei: não farás para ti imagem de escultura. Basta errar num para errar em todos, não é? Pode dizer, mas se ele cumpriu 9, mas errou num, perdeu, pecou em todos. É como você vai fazer um omelete. Bota lá 9 ovos bons, um estragado, estragou o omelete. Pega um copo de água pura, limpa, não é? Água purificada, mineral, bota 3 gotas de veneno, acabou, o copo ficou purificado. Assim era a lei. Errou num ponto, pronto, se fez culpado de todos. Todos aqueles que estão debaixo das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está. Aonde está escrito isso? Deuteronômio 27, 26. Deuteronômio 27, 26 diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Não adiantava permanecer em 9, se falhasse numa, se fazia culpado, trazia maldição. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Só teve um homem, um único homem que cumpriu a lei. Foi Jesus. Jesus cumpriu a lei e Jesus morreu pelos nossos pecados. Fora de Jesus, nem Moisés. Moisés não cumpriu a lei. Moisés já tinha matado um egípcio, quando a lei dizia: não matarás. Nem Moisés cumpriu a lei, nem Moisés foi obediente. Moisés foi obediente em muitas coisas, mas foi rebelde nas águas de Meribá. Pronto, já não entrou, não é? Todo aquele povo que saiu do Egito, todos eles caíram. Os únicos que entraram foram Josué e Caleb. Todos que saíram do Egito, acima de 20 anos, caíram no deserto, porque o homem não consegue cumprir a lei. A natureza humana falha sempre em algum ponto. E todos aqueles que estão debaixo das obras da lei são malditos, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então essa era a maldição, não é? Deles debaixo da lei. A lei trazia a maldição, a lei trazia a rebelião do homem contra Deus, por causa disso a condenação, não é? E com fim o juízo eterno. Então, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas na lei para fazê-las. Verso 11, Paulo vai concluir: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É evidente. Paulo diz: pronto, já que você errou num ponto, errou por todos, então ninguém consegue cumprir, nem os judeus cumpriam. Paulo tentou, Paulo foi zeloso, diz que excedia muitos da sua idade, mas ele concluiu que as obras da lei ninguém se justifica, a não ser pela fé em Jesus. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé.
O justo viverá da fé. Abacuque 2:4. Só fala uma vez isso, mas Paulo pegou esse verso, Paulo concluiu, e esse era o seu verso predileto para defender a justificação pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá. A lei implica em ação, implica em obediência. E esse é o grande problema do ser humano. O ser humano não consegue obedecer, porque sua natureza é rebelde. A partir do momento do nascimento, basta a mãe dizer para a criança, não mexe no vaso, ele mexe. Desobediência é parte de nós, é algo que nós herdamos de Adão. E porque somos desobedientes, não conseguimos guardar a lei. Basta um não faça isso, aí que dá vontade de fazer, não é? Diz que o fruto proibido é melhor, foi o que aconteceu com Adão, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi e comeu. Desobediência, aí nós herdamos todos a desobediência de Adão. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. Implica ação, implica obediência, implica disciplina para seguir a lei. E ninguém conseguia cumprir a lei, não é? Na sua essência. Até Jesus explicou melhor no Sermão do Monte a lei, visto que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irar contra o seu irmão já será réu do juízo. Quem é que nunca ficou irado contra o irmão? Não é? Jesus mostra que não era só matar, a intenção do coração já mostrava o erro. Quem lhe chamar raca ou tolo será réu do juízo. O tolo será réu do juízo do fogo do inferno. Olha só, não consegue cumprir a lei. Ao visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção de atentar nela ou de a cobiçar, já adulterou com ela. Não é? Muita gente não comete o adultério físico, mas já cometeu tantos adultérios no coração. Olha, é impossível o homem se justificar pela lei. É impossível porque a lei requer obediência, requer prática, requer disciplina e o ser humano é desobediente. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. É isso que Cristo veio fazer, ele cumpriu a lei para nos resgatar dessa maldição da lei, porque ninguém conseguia cumprir. Nenhum homem em todo o Antigo Testamento cumpriu a lei, nem Moisés, que foi o legislador que deu a lei, conseguiu cumprir a lei. Então a justificação não é pelas obras da lei, tem que ser pela fé. A lei só serviu para apontar o pecado, a lei serviu para colocar o povo debaixo da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como é? Ele cumpriu a lei. Como é que ele se fez? Porque escrito está, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo, ao ir pendurado no madeiro, levou a maldição da lei, se fez maldito para nos libertar, nos resgatar da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito vem pela fé, não vem pelas obras da lei. Muitos crentes dizem, se eu for bonzinho, se eu for isso, Deus vai me dar o Espírito Santo. Não, é pela fé, é pela promessa, é promessa. Deus deu a promessa, não é o que você faz. Deus derrama a sua graça pela fé. Tudo que obtemos Deus vem pela fé, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pela nossa disciplina, pela nossa bondade ou benignidade. O homem não pode obter nada de Deus, porque é desobediente por natureza. Mas pela fé, pela graça, pelo crer em Jesus, por pedir e buscar a Jesus, é Ele que dá o seu Espírito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa
do Espírito. O Espírito é promessa do Pai. O Espírito é prometido para todos aqueles que creem e creem em Jesus. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Esse Novo Testamento é o testamento de Jesus, foi confirmado, ninguém pode mudar ou alterar. O livro de Apocalipse diz que não se pode acrescentar nem tirar qualquer coisa das palavras da profecia desse livro. Claro, se refere ao Apocalipse, mas está encerrando o cânon. Ninguém muda um testamento. Uma vez que o testamento de Jesus foi confirmado, o testemunho de Jesus foi confirmado, ninguém pode mudar, só Deus pode. Não é? Mas se Deus que deu esse testemunho, se Jesus fez uma nova aliança, a antiga já não vale mais, a antiga aliança se mudou. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. De Abraão a Cristo, posteridade de Cristo. E todos os que são de Cristo receberam a bênção de Abraão. Paulo vai usar o plural e o singular. Há uma posteridade. Essa posteridade de Abraão é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa que foi feita a Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Promessa vale mais do que a lei, não é? O que Paulo está dizendo, a lei veio de 430 anos, mas não aboliu a promessa, não aboliu aquilo que Deus prometeu a Abraão, não é? Não tirou, a lei não conseguiu abolir aquilo que Deus prometeu, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Paulo tem aqui a promessa de Deus e a lei de Deus. Qual delas é superior? A promessa, porque a promessa foi feita antes da lei, e a lei não aboliu a promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. E por que deu? Porque Abraão creu. Logo, para que a lei? Então, Paulo vai responder essa pergunta. Os judeus estão, então para que a lei? Não é? Foi ordenada por causa das transgressões. Foi ordenada por causa das transgressões. A lei só serve para mostrar a transgressão. O homem matava, a lei disse, não matarás. O homem gostava de pegar a mulher do outro, adulterava, a lei disse, não adulterarás. Foi para mostrar as transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, que é Cristo. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Logo, a lei contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte. Né? Paulo pergunta e ele responde, de nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido feita pela lei. Para Paulo, se a lei fosse perfeita para justificar o homem, para justificar, a lei é perfeita. Paulo vai dizer isso, a lei é espiritual. Eu é que sou vendido sobre o pecado. Paulo explana essa ideia melhor em Romanos. Mas ele diz aqui, olha, a lei é contra as promessas de Deus? E de maneira nenhuma, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas pelas obras da lei, nenhuma carne consegue se justificar. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Todos pecaram. Paulo diz isso em Romanos, não é? Mas a Escritura, a própria Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus fosse dada aos crentes.
Então a justificação vem pela fé, a promessa pela fé, e essa fé é a fé em Jesus, não a fé na lei, não a fé nos mandamentos, mas a fé em Jesus fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. A lei era por causa da transgressão, encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Não é? De maneira, Paulo vai dizer, a lei nos serviu como aio. Aí eram professores, mestres, que guardavam as crianças, alguns aios eram como escravos que levavam a criança para aprender. Então, aio quer dizer, a lei serviu como aio para nos ensinar a transgressão, para mostrar o pecado, para expor o nosso pecado, para nos conduzir a Cristo, para mostrar que nós somos pecadores, é que a lei serviu. Eu costumo dizer, a lei serve como um espelho. Se eu tiver uma mancha aqui na minha testa, como meus olhos não saem e olham a mancha, eu preciso de um espelho, não é? Então a lei servia como espelho para mostrar o pecado, foi para isso. Mas o espelho não limpa a minha mancha, a mancha continua lá na testa, mesmo que eu não consiga ver quando não olho, né? A mancha na testa, mas toda vez que eu olho no espelho, vejo a mancha. O que a lei fez? A lei apontava para o pecado, a lei mostra o pecado. É isso que a lei faz, mas a lei não limpa, a lei não justifica, a lei não tira, assim como o espelho não tira a mancha da minha testa. Mas quem pode lavar a minha testa, quem pode tirar a mancha é Jesus, o sangue de Jesus. Jesus é que remove o pecado. A lei não remove pecado nenhum, a lei apenas mostra. Ela serviu como aio, serviu como um escravo para nos levar até Cristo. Serviu para nos ensinar alguma coisa. Ensinar o quê? Ensinar o pecado, né? De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio era um escravo, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Quem nos limpa é Cristo, quem nos purifica é Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Já não estamos debaixo da lei. Para Paulo, tudo se encerra em Cristo. Cristo cumpriu a lei, agora estamos debaixo da graça. Acabou a lei, estamos debaixo da graça de Deus, porque todos sois filhos de Deus, judeus e gentios, pela fé em Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batismo significa revestimento. Não é preciso circuncisão, o batismo foi dado no lugar da circuncisão. Toda vez que somos batizados, nos revestimos de Cristo. Cristo está em nós. No batismo simboliza o nosso sepultamento, o velho homem sepultado com Cristo pelas águas batismais e agora ressuscitou, uma nova criatura que vive em novidade de vida, que vive uma vida na promessa do Espírito, que é obtido pela fé, não pelas obras da lei. Nisto, fosse batizado em Cristo e vos revestistes de Cristo, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Não há diferença, não é? Pela fé, o que nós obtemos? Nós obtemos a adoção. Pela fé, o que nós obtemos? Nós obtemos a promessa. Pela fé, o que nós recebemos? Nós obtemos a santificação. Pela fé, o que nós recebemos? Nós obtemos a justificação. Pela fé, o que obtemos? Obtemos a paz com Deus. Pela fé, o que obtemos? Obtemos a salvação. A graça se manifestou por meio da fé para que nós sejamos salvos. Pela fé, o que obtemos? Obtemos a edificação. Pela fé, o que obtemos? Obtemos a estabilidade. Pela fé, o que obtemos? Obtemos o gozo. E pela fé, o que obtemos? Obtemos a vitória. Adoção, promessa, santificação, justificação, paz, salvação, edificação, estabilidade, gozo
e vitória, tudo se obtém pela fé em Cristo, não é? E Paulo vai dizer, e sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. A promessa é superior à lei. Ela foi feita a Abraão e agora nós somos de Cristo. Então, porque somos de Cristo, nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Pela fé, pela mesma fé que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e herdeiros de Deus, conforme a promessa. Que teologia maravilhosa! Que entendimento Paulo tinha da diferença entre a promessa, a fé, a lei, a graça, Cristo, não é? A promessa feita a Abraão, o crer de Abraão, a fé de Abraão, a lei que veio como aio, Cristo veio e a fé em Cristo nos torna descendentes de Abraão, não é? Essa carta de Gálatas é essencial. Isso aí para quem guarda sábado, para quem quer guardar a lei, para quem quer cumprir a lei, olha, totalmente uma carta que fala da insensatez de quem quer fazer isso, da insensatez de quem quer adicionar ao sacrifício de Cristo circuncisão, guarda de sábado, dieta alimentar, insensatez é o termo que Paulo usa, não é? Insensatez. Nós não podemos adicionar nada à obra salvadora de Cristo. Só podemos uma coisa: crer, receber, crer na promessa e se tornar herdeiro da promessa em Deus. E nos tornarmos filhos de Deus, filhos de Abraão, pela mesma fé que Abraão teve. O Evangelho foi anunciado a Abraão. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, Abraão. Com isso, nós terminamos esse capítulo maravilhoso, capítulo de número 3 de Gálatas, não é? A parte teológica. A teologia de Paulo estava baseada na fé que foi dada a Abraão, na promessa que foi feita a Abraão, antes da lei, 430 anos antes da lei. Quando veio a lei, não invalidou a promessa, não é? E essa promessa da descendência, da justificação pela fé já tinha sido revelada a Abraão. Nós vamos voltar por capítulo 4, onde Paulo continua argumentando, e depois Paulo vai usar Sara e Agar como alegoria dos dois concertos. O concerto da lei e o concerto da promessa da fé em Cristo Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Se esse programa tem sido bênção, você tem aprendido alguma coisa, ajude-nos a divulgar. Mande para os seus amigos, não é? Divulgue no seu Facebook, mande pelo WhatsApp esses vídeos para que pessoas sejam abençoadas. Nosso propósito é que você aprenda mais da Bíblia, que você desperte o interesse pelas Escrituras, que você investigue e pesquise. Nós estamos dando aqui apenas um comentário, mas você há muito mais para aprender, há muito mais detalhes que você pode adquirir estudando, pesquisando, lendo comentários, não é? Nosso propósito é que você tenha desejo de aprender mais e mais das Escrituras e ser grandemente abençoado por elas. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.